Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Queridos irmãos, nós vamos hoje terminar sobre o tema da conversão do pecador, preparando-nos para o final da primeira etapa do nosso curso. E hoje nós vamos falar propriamente dito do sacramento da penitência e da reconciliação. Página 253 do manual do nosso querido Aurélio Fernandes. Vamos ler e comentar algo importante. Diz assim, página 253. No quadro do pecado e da penitência é onde tem sentido e se deve compreender o sacramento da reconciliação. Com efeito, se o homem é um ser caído e com frequência peca, necessitará de se arrepender da sua má conduta para ser perdoado. Assim, se entende que Jesus não só perdoasse os pecados, como tivesse institucionalizado a maneira concreta de administrar o perdão. A confissão sacramental é, por desígnio expresso de Jesus, o caminho normal do perdão dos pecados para aqueles que creem nele. A sua instituição encontra-se explicitamente no Evangelho. Citando João 20. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aquele a quem o retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Segundo o Evangelho de Lucas, esta foi uma recomendação de Jesus aos apóstolos antes da ascensão. Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O poder de perdoar os pecados denomina-se tecnicamente o poder das chaves, pois com essa imagem semita se indica o poder divino de perdoar. Como consta no Evangelho, os judeus sabiam que só Deus tem o poder de perdoar os pecados. Pois bem, esse poder de que Jesus Cristo fez gala, transmitiu de modo expresso aos apóstolos e aos seus sucessores. A Igreja sempre se sentiu revestida deste poder que os sacerdotes recebem em virtude da graça que lhes concede o sacramento da ordem. Lá no final da página 254 diz, o Catecismo da Igreja Católica resume assim este fato. Então eu convido vocês acompanharem comigo na página 255, citando o Catecismo na página 981, e diz: depois da ressurreição, Cristo enviou os seus apóstolos a anunciar a todos os povos o arrependimento em seu nome,
com vista à remissão dos pecados. Este ministério da reconciliação não o cumprem os apóstolos e os seus sucessores, somente anunciando aos homens o perdão de Deus, que nos foi merecido por Jesus Cristo, e chamando-os à conversão e à fé, mas também comunicando-lhes a remissão dos pecados pelo batismo e reconciliando-os com Deus e com a Igreja, graças ao poder das chaves recebido de Cristo. A tradição da Igreja, diz na página 255. Espero que vocês entendam que ele está fundamentando algo que nós já temos estudado, mas é bom sintetizar bem. Dado que o mal moral é o verdadeiro inimigo que causa dano à vida humana, parece lógico que Deus Pai providenciasse algum modo de nos reconciliarmos com Ele. Como consequência do perdão, o pecado não pesa sobre o homem como uma pedra, nem provoca traumas psicológicos na consciência do indivíduo, pois o sentimento de culpa encontra saída com o perdão concedido por Deus, recordando este admirável poder. Santo Agostinho escreve: a Igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que nela se opere a remissão dos pecados, pelo sangue de Cristo e a ação do Espírito Santo. É nesta Igreja que a alma morta pelos pecados recupera a vida para viver com Cristo, cuja graça nos salvou. E noutro sermão, Santo Agostinho acrescentava: se na Igreja não houvesse a remissão dos pecados, nada havia de esperar, não existiria qualquer esperança de uma vida eterna, de uma libertação eterna. Demos graças a Deus que deu à sua Igreja um tal dom. Então aqui está bem fundamentada por dados da Escritura e também citando Agostinho, um padre, a fundamentação do sacramento da instituição do sacramento da reconciliação. E agora vamos ver a história do sacramento da reconciliação, de modo breve. Desde o início, a Igreja sentiu-se depositária deste poder e administrou aos fiéis pecadores. Em todo momento, os pastores animaram os crentes a arrependerem-se dos seus pecados e a voltarem à Igreja, oferecendo o modo adequado de o conseguirem. Contudo, consta pela obra do pastor de Hermas que a partir de meados do século II, a penitência se administrava apenas uma vez na vida, por referência ao batismo, que era a tábua da salvação. A penitência chamava-se a segunda tábua de salvação. As exigências da moral cristã nessa época, próxima da vida de Jesus, o fervor das primeiras comunidades e as perseguições contínuas foram talvez as razões que motivaram esse rigor. Por volta do século V, começa a administrar-se com mais frequência, mas a facilidade em confessar-se era contrabalançada com a dureza da penitência imposta aos que pediam para se reconciliar com a Igreja. A história posterior concluiu na prática atual que, dada pelo menos no Concílio IV de Latrão, 1215, que estabeleceu que os cristãos deviam confessar-se pelo menos uma vez por ano. A verdade é que a forma concreta de administrar este sacramento variou ao longo dos séculos. O Catecismo da Igreja Católica relata a história da administração deste sacramento nos seguintes termos. Então aqui o Catecismo resume e o que nós vamos fazer também. Acompanhem comigo 1447. Eu deixei como tarefa fazer uma redação sobre a história. Espero que vocês sejam criativos e façam de modo pessoal um relato sobre a história do sacramento da penitência.
No decorrer dos séculos, a forma concreta segundo a qual a Igreja exerceu este poder, recebido do Senhor, variou muito. Durante os primeiros séculos, a reconciliação dos cristãos que tinham cometido pecados particularmente graves depois do batismo, por exemplo, a idolatria, o homicídio ou o adultério, estava ligada a uma disciplina muito rigorosa, segundo a qual os penitentes tinham de fazer penitência pública pelos seus pecados, muitas vezes durante longos anos, antes de receberem a reconciliação. A ordem dos penitentes, que apenas dizia respeito a certos pecados graves, já citados ali, a idolatria, homicídio e adultério, só raramente se era admitido em certas regiões, e apenas uma vez na vida. Durante o século VII, inspirados pela tradição monástica do Oriente, os missionários irlandeses trouxeram para a Europa continental a prática privada da penitência, que não exigia a realização pública e prolongada das obras da penitência. Página 258. Antes de receber a reconciliação da Igreja. O sacramento processa-se a partir então do modo mais secreto entre o penitente e o sacerdote. Esta nova prática previa a possibilidade da repetição e abria assim o caminho a uma frequência regular deste sacramento. Permitia integrar numa só celebração sacramental o perdão dos pecados graves e dos pecados veniais. Nas suas grandes linhas, é esta a forma da penitência que a Igreja tem praticado até os nossos dias. Bom, está aqui um belo resumo em 3 páginas. E agora, para concluir, condições para a sua recepção. Vamos lá? Quanto à forma concreta de receber o sacramento, para que produza o seu efeito, a doutrina moral da Igreja enumera várias condições. São os chamados atos do penitente, isto é, as disposições que deve ter o pecador para obter o perdão que procura. São as 5 seguintes. Quais são as disposições? Primeira, exame de consciência. É o primeiro ato do penitente, a primeira disposição, fazer um ato de exame de consciência. O penitente deve conhecer com exatidão a sua situação moral, para o que deve fazer uma reflexão sincera sobre todos os pecados graves cometidos desde a última confissão. Não se trata de uma contabilidade matemática, mas de um reconhecimento da sua situação real diante de Deus. Segundo ato, dor de coração. Para obter o perdão das suas culpas, é condição indispensável que, à vista dos seus pecados, se arrependa deles. A dor equivale a um pesar por ter ofendido a Deus. Se este pesar brota do amor a Deus, denomina-se contrição. Se é motivado apenas pelo temor do castigo, designa-se com o termo atrição, que depois também, na segunda parte do curso, podemos falar também no nosso continuação. Só para vocês saberem, nós vamos trabalhar, e eu vou enviar para vocês em PDF, o sacerdote e ministro da misericórdia divina, subsídio para confessores e diretores espirituais da congregação para o clero. Tá bom? Vamos trabalhar o documento todo, se Deus quiser. Então, exame de consciência, primeiro ato do penitente. Dor de coração, que pode ser uma contrição perfeita, e quando é por amor a Deus, e se não, é atrição. Propósito de emenda. Como disposição intimamente unida à dor dos pecados, requer-se que não pactue com o mal que cometeu, mas que esteja disposto a melhorar a sua vida.
é o ato mais importante do penitente a seguir a dor. O propósito é uma consequência da contrição, de forma que, se não tem propósito de melhorar, não obtém o perdão. Este propósito pode existir mesmo que se preveja que voltará a rescindir nos mesmos pecados. Vão formulando questões dentro da cabecinha de vocês para que a gente possa depois trabalhar isso. Por exemplo, como entender isso? O propósito é uma consequência da contrição, de forma que, se não tem o propósito de melhorar, não se obtém o perdão. Este propósito pode existir mesmo que se preveja que voltará a rescindir nos mesmos pecados. Então, nós vamos trabalhar isso também. Confissão dos pecados. Em seguida, o penitente, com humildade, deve manifestar ao confessor os seus pecados graves, segundo a espécie e o número. A confissão individual, auricular e secreta perante o confessor é o modo habitual de confessar-se na igreja. Também é conveniente e muito frutuoso a confissão dos pecados veniais. E o quinto, a satisfação. Por último, o penitente deve cumprir a penitência que o confessor lhe impôs como satisfação pelos seus pecados. Então aqui está o resumo. E aqui nós concluímos esse capítulo dizendo, página 260 a 261. Este é o pensamento cristão acerca do mal moral que denominamos pecado, e também sobre o modo concreto de obter o perdão. A cultura laicista poderá professar outra doutrina e pode até ter outra sensibilidade. Há quem proponha e até defenda outras explicações ou teorias contrárias à fé cristã. Também não faltam os que procuram justificar o mal moral ou acusam o catolicismo de introduzir um conceito de pecado que traumatiza a psicologia dos homens. É patente que essas acusações carecem de fundamento. Como réplica, a Igreja poderia apresentar a vida desses homens e mulheres exímios, os santos, que se apresentam à história como protótipos da existência humana. Além disso, perante qualquer teoria ou pretensão de justificar o mal, levanta-se inexoravelmente a revelação de Deus, tal como consta na Bíblia. Finalmente, apesar das doutrinas equivocadas e da má imprensa de que goza o tema do pecado em ambos setores da nossa cultura, as mentes mais lúcidas e os meios de comunicação não cessam de comprovar a abundância do mal moral que existe em ambos setores da sociedade atual, e todos, quase sem exceção, condenam-no e reclamam um estilo de vida que recupere alguns valores morais irrenunciáveis. A atitude do cristão é clara. Em primeiro lugar, mesmo que o pecado abunde, não pode deixar de o condenar, mas ao mesmo tempo, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, não cessa de favorecer o perdão, posto que a sua missão salvadora foi acolher o homem e perdoar-lhe, e como Jesus afirmou no Evangelho, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Muito bem, queridos, amados irmãos ou irmãs que poderão ter acesso a essas aulas, temos terminado de fazer uma revisão sobre a questão, o tema teológico do pecado e o sacramento da reconciliação, para agora poder aprofundar mais na prática o que temos meditado. Então eu deixo essa aula para vocês, fazendo depois o que eu pedi no guia de estudo, e depois, na próxima semana, então, vamos começar o sacerdote ministro da misericórdia divina, subsídio para confessores e diretores espirituais.
mais. Que o Senhor nos ajude então. Muito obrigado, paz e bem.